aquela sensação de entrar num museu de arte gigantesco e em menos de 10 minutos a gente já se sente completamente perdido? Uhum, é muita informação visual de uma vez só. Exato. Porque, tipo, uma hora a gente tá olhando para uma pintura renascentista, cheia de anjos, e aí vira o corredor e dá de cara com, sei lá, uma tela branca que tem só um quadrado vermelho no meio. Sobrecarrega a clássica. O contexto simplesmente evapora. Pois é, a linha do tempo da história desaparece da cabeça. E as obras viram só objetos soltos numa parede branca. E como o ser humano mesmo gosta de categorizar as coisas, de ver uma lógica, a história da arte acaba parecendo um idioma que esqueceram de ensinar pra gente. Nossa, com certeza. E a verdade é que parece confuso porque quase nunca contam o grande segredo por trás disso tudo. E o segredo, quem tá ouvindo a gente agora vai entender. É o seguinte. E cada novo estilo não nasce do nada. Isso. Ele nasce como um ato de rebeldia, sabe? Uma rebeldia visceral contra o estilo que veio logo antes. Então, no nosso mergulho de hoje pelas fontes, a gente vai destrinchar um mapa completo. Sim, cobrindo 36 transformações artísticas. Das cavernas escuras da pré-história até os algoritmos de inteligência artificial de hoje. E a ideia não é ficar decorando o nome de artista, mas entender o porquê de cada mudança. Até porque a arte nunca muda no vácuo, né? Se a gente entende a insatisfação de uma geração, a gente entende a arte que eles produziram. Então vamos começar do zero absoluto. As fundações da civilização. Os 4 primeiros movimentos. Aqui a arte não tinha nada a ver com decoração. Era pura utilidade. Sobrevivência básica. Sim. Pensa nas pinturas da pré-história, tipo nas cavernas de Lascaux e Altamira. Aquilo era basicamente um manual de sobrevivência pré-histórico. Usando pigmentos naturais, terra, sangue. Isso. Artistas anônimos desenhavam animais e rituais porque a arte ali era uma magia simpática. Uma comunicação visual para garantir que a tribo não morresse de fome. E o contraste com o que vem logo depois, o segundo movimento, é brutal. Quando a gente chega no Egito Antigo... A urgência de sobreviver passa, né? Exato. Dá lugar a uma obsessão completa com a eternidade. A arte egípcia não liga para o momento presente. Ela é um manual para a vida após a morte. Caramba! O arquiteto Imhotep, por exemplo, que projetou aquelas primeiras grandes estruturas de pedra, ele não estava fazendo prédio. Ele estava construindo máquinas de eternidade. Mas me tira uma dúvida técnica aqui. Quando a gente olha para a pintura egípcia, todo mundo parece meio torto. A pose de lado. O tronco tá de frente, mas o rosto e os pés estão de lado. Por que essa rigidez toda? Era tipo falta de técnica deles? De jeito nenhum. Essa é a famosa lei da frontalidade. Eles não queriam desenhar como o olho humano enxerga naturalmente, sabe? Com perspectiva e tudo mais? Isso, porque na crença deles, se você desenhasse um faraó com um braço escondido atrás do corpo, ele chegaria na vida após a morte sem esse braço. Nossa, que loucura. Pois é. Eles precisavam mostrar o ângulo mais reconhecível de cada parte do corpo, para garantir que a pessoa chegasse inteira do outro lado. A função ditava totalmente a forma. Faz todo sentido. E aí a chave muda drasticamente quando chegamos no terceiro movimento, a Grécia Antiga. A obsessão sai da vida após a morte e aterrissa com tudo no aqui e agora. A busca vira a beleza ideal. Exatamente. A proporção perfeita na Terra. É o corpo ideal, a matemática pura. A gente vê escultores como Fídias e Policleto criando coisas absurdas como o discóbulo. E escritores como Sófocles e Homero. Sim, eles queriam que o ser humano fosse o espelho da perfeição dos deuses. Mas aí vem a minha pergunta. Manda. Se a Grécia atingiu essa perfeição que virou um padrão ouro, por que a Roma Antiga, que é o nosso quarto movimento, simplesmente não copiou e continuou fazendo igual? O que os romanos mudaram? Os romanos pegaram essa harmonia grega e, militarizaram o negócio. Como assim? A arte e a arquitetura romanas eram pura propaganda de Estado. O Coliseu, o Panteão, eles não são só bonitos, eles são declarações de domínio sobre a natureza. Uma demonstração de força. Exato. Com figuras como o arquiteto Vitrúvio ditando as regras de engenharia e o poeta Virgílio criando épicos nacionais. O mármore não era só estético, era um aviso de poder.
Uma força bruta revestida de beleza. Mas olha, enquanto a Europa erguia esses monumentos gigantes de poder, se a gente viajar para o Oriente, nos movimentos 5, 6 e 7, a lente é outra. Uma visão completamente diferente. Sim, onde a natureza e não o homem é o centro de tudo. Como a visão de mundo muda a técnica, né? Na China tradicional, o quinto movimento, a arte usava a fluidez da tinta. A caligrafia e a paisagem. Isso. Artistas como Wang Wei e Guy Kaisi pintavam montanhas imensas onde as pessoas eram pontinhos minúsculos, mostrando a imensidão do Tao, o caminho da natureza. E essa aceitação ganha contornos poéticos no Japão tradicional, que é o sexto movimento. Lá busca por uma beleza minimalista, muito influenciada pelo Zen budismo. A aceitação do que é efêmero, né? Exato. O estilo ukiyo-e, nas gravuras de Okuzai e Hiroshige, como a famosa grande onda. O espaço vazio no papel tem um peso absurdo. O vazio importa tanto quanto a tinta? Muito. E para fechar essa parte oriental, o sétimo movimento é o Mughal, uma fusão cultural explosiva. Onde o islamismo e a tradição indiana se encontram. Sim, e a simplicidade zen fica para trás. O foco vira luxo extremo, simetria e ornamentação. O Taj Mahal, feito pelo Ustad Ahmad Lahori, e as miniaturas detalhadas mostram bem isso. Incrível. Mas agora, voltando para a Europa no oitavo movimento, depois que Roma cai, a gente entra na Era da Fé. A estética sofre um baque porque a religião domina tudo. Começando pela arte bizantina. Isso. A anatomia grega some e entra o uso massivo de mosaicos e ouro, tipo na Hagia Sofia. Figuras rígidas te encarando de frente. E esse excesso de ouro na arte bizantina não era ostentação financeira? Não. Não. O ouro não oxida, não muda, ele reflete a luz das velas de um jeito etéreo. O objetivo era criar um ambiente onde as pessoas sentissem que estavam fora do mundo mortal. Pura espiritualidade. E como o mundo era perigoso lá fora, a arquitetura do nono movimento românico refletia segurança. Era tipo um bunker sagrado. Com arcos redondos e paredes grossas. Parecia um forte militar. Mas logo depois, o décimo movimento, o gótico, inverte isso. De repente, a gente tem arranha-céus de vidro medievais. O abade Suger queria muita luz na Notre-Dame para se aproximar de Deus. Mas me ajuda com a física da coisa. Como eles saíram de paredes super grossas para paredes inteiras de vitrais coloridos? O segredo foi o arco ogival. Aquele arco que termina numa ponta. Ah, sei. O arco redondo antigo jogava o peso para o lado, então precisava de parede grossa para não desabar. Mas o arco ogival joga o peso para baixo. Caramba, então a parede não precisa mais ser tão forte. Exatamente. Libertou a parede. Se ela não segura peso, ela pode ser esburacada e substituída por vitrais imensos de luz. É engenharia a serviço de Deus. E isso prepara o terreno para o 11º movimento, o Renascimento. O pêndulo balança e o foco volta para o intelecto humano. A volta do realismo e da ciência. Sim, a invenção da perspectiva, Da Vinci dissecando corpos, Michelangelo com Davi, Rafael com a Escola de Atenas, Donatello, Brunelleschi. A arte virou ciência exata. Mas aí vem o grande dilema. Quando se atinge a perfeição com o Renascimento, o que os artistas fazem depois? Não dava para pintar melhor que o Da Vinci. Então eles resolveram pintar de um jeito estranho no 12º movimento, o maneirismo. Exato. É tipo o primeiro filtro de edição extrema do Instagram da história. Boa analogia. Artistas como Parmigianino e Pontormo começaram a alongar pescoços, torcer corpos. Era uma rebelião artificial contra aquela perfeição que já estava ficando chata. Mas essa tensão do maneirismo é como esticar um elástico. Quando arrebenta, explode no 13º movimento, o barroco, que é puro cinema. Drama puro. Eles queriam impacto no estômago. Caravaggio, Rembrandt, Rubens, Bernini. E na música, o Bach. Eles usavam um extremo contraste de luz e sombra para criar emoção. E todo esse drama cansa. Então a sociedade exige leveza. E o pêndulo vai para o 14º movimento, o rococó. Tons pastéis, flirtes no jardim com Fragonard e Watteau. Só que aí a Revolução Francesa se aproxima
e a sociedade exige ordem e moralidade de novo. Nasce o 15º movimento, o neoclassicismo. Com pintores como Jacques-Louis David e Canova. Isso. Simetria, linhas retas, patriotismo inspirado na antiguidade clássica. Mas a emoção humana detesta ficar presa na razão, né? Então o 16º movimento, o romantismo, chuta a porta. Eles colocam a emoção acima da razão. Turner e Delacroix queriam que as pessoas sentissem a fúria da natureza. E Lord Byron na poesia e Beethoven na música traziam toda essa subjetividade. Só que o heroísmo romântico parecia mentira diante da pobreza da Revolução Industrial. Então, no 17º movimento, o realismo, Courbet e Millet decidem pintar a vida crua, sem filtros. E aí que entra a invenção da fotografia. A grande quebra. Se a câmera captura a realidade, qual o papel do pintor? Isso empurra a arte para o 18º movimento, o impressionismo. Monet, Renoir, Degas. Eles percebem que a câmera captura a forma, mas não a vibração da luz num milésimo de segundo. Eles pintam ao ar livre com pinceladas soltas. Mas se o impressionismo foi tão genial capturando a luz, por que o 19º movimento, o pós-impressionismo, precisou existir logo em seguida? Porque artistas como Van Gogh, Cézanne e Gauguin sentiram que faltava emoção e estrutura ali. O céu noturno do Van Gogh não é como o céu se parece no mundo real. É como a angústia se parecia na cabeça dele. Exatamente. A emoção profunda na forma. E isso abre portas para o interior da mente. O 20º movimento, o simbolismo de Odilon Redon, explora os sonhos e o invisível. E quase na mesma época, o 21º movimento, a Arte Nouveau, fundendo a arte com as linhas curvas da natureza, com Alphonse Mucha e Victor Horta. Mas o 22º movimento, o fauvismo, choca todo mundo de novo. Matisse e outros usam cores puras, fortes e simplificadas, quebrando qualquer regra de cor. Até chegar na angústia total do 23º movimento, o expressionismo, com Munch e Chile. Sentir se torna muito mais importante do que ver. As figuras são totalmente distorcidas. E então o mundo sofre a fratura das guerras mundiais no século XX. A realidade se quebra. E o 24º movimento, o cubismo, reflete isso. É como olhar para um objeto através de um espelho quebrado em geometria, né? Com o Braque e o Picasso, vendo vários ângulos ao mesmo tempo. E junto com isso vem o 25º, o futurismo de Boccioni, impulsionado pela velocidade e tecnologia das máquinas e da guerra. Que gerou um trauma absurdo, o que leva ao 26º movimento, a ironia pura do dadaísmo. Marcel Duchamp com a anti-arte. O mictório no museu. Sim, mas espera aí. Se a ideia era destruir o museu, por que a gente idolatra eles nos museus hoje? É a grande ironia. Eles queriam chocar um sistema sem sentido, mas o sistema achou a quebra tão genial que absorveu a ideia. E essa ausência de lógica abre alas para o 27º movimento, o surrealismo. Dalí, Magritte, Breton, o inconsciente, imagens absurdas com precisão fotográfica. O que culmina no ápice da quebra da forma, o 28º, o expressionismo abstrato. Jackson Pollock jogando tinta na tela, Rothko com blocos de cor, emoção pura. A arte no pedestal abstrato. Só que aí ela desce para as prateleiras de supermercado, no 29º, a pop art. Contraste brutal. Warhol, Lichtenstein, consumo e ironia. E a resposta contra esse excesso pop é o 30º, o minimalismo. Menos é mais, caixas geométricas do Judd e da Martin. Mas o expert me diz uma coisa. A arte conceitual, o 31º movimento, decreta que a ideia importa mais que a obra física? Sim, Possuth e Lewitt mostraram que a ideia na cabeça do artista é a verdadeira arte. O objeto não importa mais. E sem um objeto, a arte foca na identidade, no 32º movimento. Basquiat e as cores fortes falando sobre questões sociais. O que transborda das galerias para as ruas, no 33º, a street art. Banksy e Shepard Fairey usando os muros das cidades. Chegando na reta final com a tecnologia. 34º, a arte digital do Nam June Paik,
com telas e interatividade. Que pavimenta o 35º, a pós-internet do John Rathman, refletindo cultura online, memes, o que é real na rede. E a gente chega no 36º e atual movimento, a arte com inteligência artificial, com Refik Anadol e Mário Klingman. Algoritmos viram as ferramentas dos artistas. Uma jornada insana, da lama na parede da caverna ao código imaterial. E para quem está ouvindo não esquecer tudo isso, tem uma técnica das fontes em 10 dias. É só focar na ideia-chave e no contraste. Nos 3 primeiros dias, vai da sobrevivência até a ciência do renascimento. Do dia 4 ao 6, o pêndulo emocional do barroco até o impressionismo. Isso. Dia 7 e 8, a quebra moderna e vanguardas. E o final, para os dias 9 e 10, a arte contemporânea, cultura de massa e IA. E isso deixa a gente com um pensamento final muito provocativo. Qual? Bom, a gente viu a arte começar nas cavernas e chegar na IA, que agora emula todos os 35 estilos perfeitos do passado. Se o algoritmo já domina tudo isso, qual vai ser o próximo movimento genuinamente humano? Nossa, verdade. Será que a gente vai buscar um retorno visceral e bruto à lama para voltar aos instintos de sobrevivência? Uma questão e tanto para quem está acompanhando a gente ficar pensando por um bom tempo. Um mistério que transforma cada visita ao museu. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou esse mergulho profundo com a gente. Até a próxima